Shalom, queridos. Aceitem a paz do Senhor Jesus, desta que vos fala, Irmã Lu, daqui Lu Santos, canal evangélico, o ID do Senhor Jesus, aqui no YouTube. E hoje, meus amados irmãos e irmãs que me ouvem, eu quero compartilhar com vocês uma revelação que eu recebi do Senhor. Alguns anos atrás eu deixei de cortar as pontas dos meus cabelos, porque o Senhor Jesus ele já tinha confirmado através da sua palavra, em 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 15, que para a mulher é honroso ter os cabelos crescidos, porque os cabelos lhes foram dados em lugar de véu. O Senhor deixou bem claro que é honra. E como foi dado em lugar de véu, está claro que foi um presente do Senhor. Então eu fiz um concerto na presença do Senhor, de não cortar mais os cabelos. E depois disso eu fui visitar uma igreja, e quando eu estive lá, o Senhor usou um irmão para falar que o Senhor Jesus tinha ungido as pontas dos meus cabelos. Então, a partir daquele momento, meus queridos, para mim foi mais uma confirmação de que realmente eu não podia tocar nos meus cabelos. Já estavam ungidos pelo Senhor. Bom, mas eu quero contar para vocês uma revelação que o Senhor me deu. E nessa revelação eu estava em uma igreja. Era uma igreja bem grande, estava lotada de gente mesmo. E eu vi que o pastor dessa igreja, ele chamava uma irmã para ir lá na frente ministrar a palavra. E eu me lembro que eu ficava assim observando, porque eu achei lindo aquela irmã. Ela ia subindo ali no altar e ela tinha um cabelo muito grande. E eu percebi que o cabelo dela não era parado, era bem despontado. Então aquela irmã subiu no altar e começou a pregar. E eu não vi a placa da igreja. Todas as vezes que eu recebo alguma revelação dentro da igreja, o Senhor Jesus ele não me mostra placa de igreja. Mas na mesma da hora eu já tenho discernimento. Por que que ele não mostra a placa de igreja? Porque a revelação é para todas as igrejas, para todo o povo de Deus. É por isso que não tinha placa da igreja. Por eu fazer parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu ficava procurando para ver se era uma igreja Assembleia, mas não era. Era uma outra igreja, mas não aparecia a placa para mim. E percebi que chegou ao meu lado duas irmãs, e elas estavam com uma prancheta nas mãos. Aquelas pranchetas de fazer anotações. E elas estavam escrevendo algo. E eu percebi que quando uma irmã pegou as pontas do meu cabelo e ela disse: essa é fiel, ela não corta os cabelos. E ela escreveu lá, ela fez aquela anotação. E quando eu olhei para frente, tinha uma irmã na minha frente que ela estava com os cabelos todos aparados. Os cabelos dela estavam retinhos. E aquela irmã foi e viu o cabelo dela todo aparado e escreveu lá: essa corta os cabelos, essa não é fiel. E então eu me despertei dessa revelação. E na mesma da hora eu pude entender que era o Senhor me mostrando que realmente não podemos, nós que somos mulheres, que servimos a Deus, que temos o compromisso de obedecer à santa doutrina das Sagradas Escrituras e obedecer à palavra de Deus, fazê-la se cumprir em nossas vidas. Nós não podemos tirar nem as pontinhas dos cabelos. Eu sei que talvez alguma irmã que me ouça pode ser de algum ministério que pode tirar as pontas do cabelo.
Mas, irmã, em nome de Jesus, obedeça a palavra de Deus. Eu me lembro que uma certa vez, em um comentário, eu havia escrito ali, sobre a doutrina dos cabelos. Como eu já falei que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 15. E teve uma pessoa que ficou contra a santa doutrina e disse que aquilo ali era apenas um versículo isolado, que só tinha aquele versículo falando de cabelos. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus não é versículo isolado. Lembre-se que em apenas um versículo da palavra de Deus, no Novo Testamento, está escrito: Jesus chorou. Talvez você possa dizer: mas só naquele versículo está escrito: Jesus chorou. Sim, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não mente. Lá está escrito que Jesus chorou. É um pequenino versículo, mas é a palavra de Deus. E você não vai encontrar em nenhum outro lugar do Velho Testamento. Você vai encontrar ali no Novo Testamento um pequeno versículo, uma pequena frase: Jesus chorou. E ninguém pode invalidar a palavra de Deus. Ninguém pode dizer: é um texto isolado, é apenas um versículo. Não faça isso. É a palavra de Deus. Então, como está escrito que Jesus chorou em apenas um pequeno versículo, também está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 15: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Essa é a palavra do Senhor, e ninguém pode mudar a palavra do Senhor. Então, minha irmã que me ouve, se você tem aparado seus cabelos, peça perdão para o Senhor Jesus e faça um concerto de não cortar mais os seus cabelos, porque é pecado, sim. Você não pode cortar os seus cabelos. O Senhor Deus deu os seus cabelos para você no lugar do véu. Agradeço a todos vocês que ouviram essa revelação que eu recebi do Senhor. Eu precisava compartilhar com vocês, e que o Senhor Jesus fale profundamente em cada coração, através do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo é que pode convencer a cada um. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Por favor, se tiver alguma dúvida, apresente ao Senhor em oração. Eu te convido a orar nas madrugadas, a ter um devocional, um compromisso de orar nas madrugadas com Deus, fazer campanhas de jejum, para que o Senhor também lhe dê revelações. É muito melhor você orar e perguntar ao Senhor do que escrever algum comentário dizendo que não é uma revelação de Deus, que não tem nada a ver. Em nome de Jesus, não faça isso. Não faça isso, porque você não vai estar contra mim, mas contra a revelação do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estarem ouvindo mais aqui um testemunho, o meu testemunho de revelação a respeito dos cabelos. Então agradeço em nome de Jesus, amados. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.